Você já ouviu falar em ayahuasca? É uma bebida enteogênea que altera a consciência, produzida pela combinação de algumas plantas. Seu consumo está no mundo todo, principalmente nos países ocidentais, e ela serve também como medicina para alguns povos da Amazônia. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre ayahuasca. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre ayahuasca. Ayahuasca. É difícil falar ayahuasca. Eu sempre falava ayahuasca. Direto, né? Direto. Eu também falo direto, mas eu tento me policiar para falar ayahuasca. Isso. Ayahuasca, é difícil de falar. Ayahuasca. Qual que vai ser a meta de likes para o ayahuasca? 28.985. 28.900. Comenta aí embaixo, você falava ayahuasca também ou falava ayahuasca já e você era uma pessoa mais civilizada que nós? O nome ayahuasca já é um nome que tem várias definições, não tem uma definição só. Isso porque ele foi usado em vários locais diferentes. Foi usado nos Estados Unidos, foi usado na Colômbia, foi usado no Equador, foi usado no Brasil. Então, tipo, em vários locais diferentes, por várias tribos diferentes, porque aqui no Brasil você tinha também povos diferentes. Não era tudo, é tudo índio. Não, não é isso, tá ligado? Tinham mais de 1000 línguas sendo faladas aqui, então imagina o tanto de tribo diferente. E algumas delas utilizavam o ayahuasca. E aí eles tinham definições diferentes. Eu separei algumas aqui, como cipó de homem morto, e isso daí tinha uma relação com o uso que era feito. Nos rituais, eram escolhidos sempre os rituais de passagem. Então, quando alguém ali infelizmente morria, né, na tribo, eles usavam o ayahuasca e algumas tribos até utilizavam alguma bebida forte junto, outra bebida, além do ayahuasca. O ayahuasca, ele atingia a mente e essa outra meio que amortecia o corpo. Caramba. Tem algumas outras tribos, por exemplo, que utilizavam somente álcool, que é uma coisa que é legalizada. Só que até chegar no álcool tinha um processo totalmente diferente. Por exemplo, algumas mulheres eram separadas para mastigar milho e cuspir numa espécie de peneira gigante. E aí depois esse caldo ficava lá meio que fermentando e virava uma bebida. Mas, por exemplo, tem vinhos que são feitos com pessoas pisando em cima. Não, eu também não gosto de vinho. É tudo... a gente vai ficando assim, não, assim não dá. Assim não dá. tem. Mas era uma coisa que poderia acontecer. Igual eu falei, gente, não é uma coisa que acontecia no Brasil inteiro, no Equador inteiro, na Colômbia inteira e nos Estados Unidos inteiro. Era com algumas tribos e em cada tribo podia ser utilizado de uma forma diferente. Porque a ayahuasca é uma mistura, ali você vê, né, o cipó. Sim. Cipó. Por que cipó? Porque vai o cipó e vai uma folha. Mas vamos continuar falando alguns nomes. Liana das almas, cipó dos espíritos, e aqui faz referência a essa passagem, né? Cipó da pequena morte e vinho da alma. Você vê, tudo ali tem muito a ver com algo muito interno. Sim. Então, o ayahuasca, quando ele é utilizado, normalmente é por alguém que está buscando se entender e entender algo que não consegue de uma forma sóbria. Essa é a realidade, de uma forma sã. Ele por ele. Ele tem que se ver de uma outra realidade. E é isso que a ayahuasca vai proporcionar. A primeira vez que o ayahuasca foi registrado de forma oficial foi em 1737 com o missionário jesuíta Pablo Maroni no Equador. Na época, esses jesuítas, quando conheceram o ayahuasca, eles definiram como uma espécie de chá de misticismo, chá de previsão para prever o futuro, um chá de um negócio errado, ali, uma magia errada que eles faziam, era assim que eles definiam. Então já tinha todo um preconceito contra o negócio naquela época. E foi quando eles descobriram e relataram, porque já existe há muito tempo. Tem-se uma ideia de que pode existir desde 2000 a 1500 a.C., desde aquela época. Caramba, pra tu ver, né? Tipo, um negócio que os caras não sabiam, os caras já faziam um preconceito em cima. É, tá ligado? E tem gente até que fala que é mais tempo, tá? Que poderia existir desde 6.000 anos antes de Cristo. Caramba, aí seria realmente muito longo, é o máximo que estipulam. Normalmente ali é entre 1500 e 2000 antes de Cristo. E era utilizado, igual eu falei, nesses ritos de passagem e nunca de forma recreativa, assim, tipo, por diversão. Entende? Tipo assim, o ayahuasca, ele dá efeitos que são similares ao do LSD. Mas o ayahuasca, ele sempre é utilizado com um viés assim realmente de ritual, respeitando uma tradição. Até porque a legalização da ayahuasca, ela só é permitida porque ela respeita a cultura. Ela é considerado algo cultural. Então respeita uma tradição e um ritual. Você não pode usar a ayahuasca sozinho em casa. Se não for um ritual, obviamente. Você não pode usar de uma forma recreativa. Você tem que usar sempre de forma ritualística, tá ligado? Essa é a melhor definição do ayahuasca. É uma experiência totalmente diferente de tudo, tá ligado? Afinal,
qual é o efeito da ayahuasca e o que ela representa? Ela provoca o que pode ser considerado alucinações entópicas, um fenômeno que forma estimulações visuais, originadas entre o nervo óptico e o córtex cerebral. Também podem ocorrer alucinações com padrões geométricos ou formas do mundo natural, como flores. Também tem o aumento da pupila, da frequência respiratória e da pressão arterial. Pode causar sensações fortes em relação à pressão, de súbito frio ou de calor, e também alguns tremores. E devido à presença de um alcaloide chamado armina, tem ação afrodisíaca, ou seja, aumenta o desejo sexual e o vigor das pessoas. Também pode alterar os sonhos, tanto em conteúdo como forma e intensidade. Aumenta a sensação de realismo e nos rituais, quando tomada em grupo, pode gerar pensamentos iguais entre pessoas, ou uma espécie de telepatia. Ou seja, dependendo da forma que você estiver, vai alterar a sua experiência. Se você estiver, por exemplo, deitado e com o olhinho fechado aqui no escuro, provavelmente vai melhorar a sua percepção e vai aumentar, tá ligado? E também a dose, obviamente, vai alterar o negócio, né? Então, tem tudo isso. Mas, no início, o que você vai sentir é uma variação da percepção da cor. Você pode ver a cor mais forte ou mais fraca, mais apagada. Você pode ter algumas alucinações com limite, por exemplo, minha mão tá aqui, né? Aqui tá o microfone, tá vendo? Você pode ver, sei lá, o microfone entrando na mão. Você vai alterar essas percepções. Você já começa a alterar algumas percepções da realidade, de alguma forma assim. Mas não é nada muito grave no início, se você tá tomando ali algumas poucas doses e doses pequenas, né? Porque quando é feito o ritual, normalmente é feito durante muito tempo. Os caras ficam lá 6, 8 horas tomando a dose, de hora em hora normalmente, e tem todo um processo ali. Tem um processo de limpeza, muitas vezes, que as pessoas precisam ir ao banheiro, tanto para vomitar quanto para fazer o número 2, tá ligado? Nossa, deve tem ser gente limpeza, né? que usa e potencializa num outro lado, potencializa, por exemplo, para um lado sexual, e tem gente que usa tanto que consegue atingir o lado do subconsciente. Esse lado subconsciente é o lado que muita gente busca, né? Passa por todo esse processo para chegar aqui. Quando atinge isso, o cara consegue até se sentir fora de si, tá ligado? E tem gente que aí consegue conversar consigo mesmo, tem gente que conta que faz isso, tem gente que consegue ver entidades que acredita, por exemplo, o cara acredita em Cristo, o cara acredita em Shiva, o cara acredita em quem for, ele consegue ver pessoas às vezes que já se foram, por isso que é o cipó das almas, entendeu? Por isso que tem essa ligação com as almas. Ele consegue talvez ver algo do passado, tem gente que diz que consegue ver até mesmo lembrança de outras vidas, tá ligado? Caramba! Então é um negócio realmente assim que mexe com a cabeça da pessoa, tá ligado? Essas viagens assim mais profundas, elas não são o que a galera costuma buscar, tá ligado? Normalmente elas terminam com a pessoa se sentindo mal, porque ela se vê de fora, então ela consegue ver os erros dela, entendeu? Ela consegue parar um pouco a vida, descer da questão do automático o tempo todo, desce, vê o negócio, vê de fora, aí ela consegue ver que ela volta até machucada, assim. Tanto é que algumas religiões chamam esse processo de cacete, de chicote, tudo que for relacionado a, tipo, a pancada, assim, tá ligado? Sim. Querendo dizer que realmente uma surra ali que você leva. Coice na alma. E pra tomar, tem gente que mistura com todo tipo de coisa. Tem guaraná, coca, tem gente que mistura com tabaco. E a coca, ela potencializa para outro lado, né? Então, até aqui no Brasil, é proibido você utilizar a ayahuasca com uma outra substância. Uma substância também que seja alucinógena. Inclusive, a bebida, ela tem uma treta, porque ela não pode ser considerada alucinógena. Ela não é classificada como alucinógena e eles pedem que seja chamado de enteogênio, certo? Que na tradução significa o gerador da divindade eterna. Teria uma classificação, então, especial. Seria algo, como a gente disse, questão cultural, certo? É que também, tipo, é um negócio que eu já usei LSD, tá ligado? E as descrições que dizem do ayahuasca é a mesma coisa, tá ligado? Só que é outra substância. É mais pesado. Então, é mais outra pesado. substância. Então, olhando por esse lado ritualístico, eles tentam tirar dessa categoria de alucinógeno. Pelo lado de bioquímica, ciências e coisas do tipo, eles comparam muito com o LSD e colocam como um alucinógeno, né? Sim. Que altera realmente a capacidade de saber o que é real e o que não é real. Dennis McKenna, eterno farmacologista, não indica nenhum dos termos, nem alucinógeno ou enteógeno.
trata como medicina xamânica. Profissionais ligados à medicina indígena e religiosos relacionam a substância a um papel de curativo. Várias religiões praticadas dentro do Brasil creem que a ayahuasca consegue desintoxicar, reativar alguns órgãos danificados e melhorar quadros de dependência química, dentre outras melhorias. O mestre Irineu foi fundador do primeiro grupo neo-ayahuasqueiro no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Alto Santo. Declarava que a substância podia curar todas as doenças, menos as que as sentenças eram divinas, mas sempre destacou a seguinte frase: o daime, forma que era chamada a bebida, é para todos, mas nem todos são para o daime. Então tem esse outro lado que pode ser visto já como uma medicina, como algo de cura. Tem esse lado de desintoxicar, realmente vai acontecer se você tomar, você vai botar tudo para fora, vai desintoxicar. Isso acontece. Tem gente que acredita que pode melhorar o rendimento físico de algum órgão que está prejudicado, algo do tipo. Pode fazer a pessoa querer largar algum vício, entendeu? Mas tem o outro lado que a gente tem que falar, por exemplo. Eu vi o Niso Neto, se eu não me engano, esse é o nome, que é o filho do Chico Anísio. Eu vi ele falando sobre recentemente. Ele contou que o filho dele utilizou doses exageradas, tá? Tipo assim, 5, 6 vezes mais do que deveria. E quando usou essas doses exageradas, ele acabou tendo problemas depois e problemas irreversíveis. Ele acabou depois desenvolvendo anorexia por conta desses problemas que ele ficou. E ele morreu assim. Ali, não sei se foi irregular ou não, mas a maioria dos casos onde as pessoas usam mais do que devem ser quando a pessoa está fazendo sozinho, não sabe nem o que está fazendo direito. Ou achar um copo né? dá, né? E é uma tampinha, tá ligado? O cara não sabe a dose, o cara não sabe o jeito. Por isso que quando é feito o uso da ayahuasca, é numa cerimônia. Porque na cerimônia, a maioria das vezes que as cerimônias são feitas, é exigido até uma preparação. A pessoa tem que ficar um dia sem comer um tipo de comida, sem carne, sem nada. A pessoa não transa durante uns dias. A pessoa ela se prepara para estar com toda a energia possível, saudável naquele momento, passar por aquilo e ficar bem. Tá ligado? E tomar a quantidade correta, com acompanhamento. Se você for ficar mal, vai ter alguém ali para falar, você tá ficando mal e tal. Se você toma 5, 6 vezes a dose, aí tem algum problema, né? Então, tipo, cuidado, gente. Não é um negócio que é brincadeira. Tudo que a gente conta aqui, a história é legal de ver, mas não quer dizer que a experiência vai ser legal. Muita gente tem problema utilizando vários tipos de substância. Qualquer um, desde o mais simples, desde o álcool, de maconha, qualquer um que você imaginar pode te dar um problema. Por isso que era importante que existisse pelo menos um estudo forte em cima, tá ligado? A legalização a gente discute depois. A gente tem que ter um estudo forte em cima pra poder falar se pode ou não. E um médico poder falar. Que nem o médico pode chegar e falar pro cara assim, você pode usar essa substância, já que você acha que tá te ajudando, tal. Mas você aqui não pode, por causa disso. Então nem use. E a pessoa nunca usa, entendeu? Então, eu acho que a ciência só tende a ajudar se estudar isso daqui e tiver investimento para estudar. Aqui no Brasil, até 87, foi considerado uma droga alucinógena. Aí ela passou a não ser mais para poder ser estudado pelo Conselho Nacional de Estudo das Drogas, certo? Esse conselho ficou estudando por um bom tempo, até 2006, quando eles oficializaram a retirada da classe das drogas. E nisso foram proibidas algumas coisas, como, por exemplo, você não pode lucrar em cima, você não pode sair por aí angariando membros, por exemplo. Uma igreja pode distribuir panfleto falando, venha pro culto. Esses caras não podem fazer isso, certo? Entendi. Apesar de o governo verem eles como religião, porque eu já vou ler pra vocês aqui um comunicado do governo, vocês verem como o governo vê eles como religião. Eles proibiram o curandeirismo, que é quando a galera fala que vai curar várias coisas, o cara fala assim, toma aqui o ayahuasca, eu vou tirar a tua diabetes, toma aqui o ayahuasca, eu vou tirar o teu câncer, toma o ayahuasca, eu vou tirar isso. Apesar de algumas dessas doenças estarem na lista de pesquisas que estão estudando se o ayahuasca pode ajudar ou não, tá? Sim. Então, tá rolando essas pesquisas. Não quer dizer que vai ajudar em todas, mas já estão rolando essas pesquisas. Inclusive, as doenças são câncer, malária, doença de Chagas, reversão de quadro de alcoolismo, que é o que a gente falou sobre conseguir se afastar de uma dependência, né? Comportamento suicida. Aí, isso daqui já tem aquela ligação justamente com o que o governo fala, né? de religião, de ser um apoio emocional. Sim. Muito pelo processo de ser ritualístico e tudo mais. Muito mais por isso do que pelo efeito, né, do negócio. Além de recuperação de quadros de ansiedade fóbica, de quem tem muita ansiedade, autismo, esquizofrenia, desordem de déficit de atenção e hiperatividade, além de demência senil. Então,
busca diminuir esses quadros com essas pessoas. Mas igual a gente está falando, são pesquisas. Ainda vai desenvolver. A gente ainda está no princípio de muita coisa, gente, tá ligado? É tudo muito recente ainda. Daqui uns 50 anos a gente vai entender melhor o que significa o ayahuasca. Porque vai ter tempo de estudo muito maior. E aí a gente vai saber qual que é o risco de alguém usar. Por que algumas pessoas se dão mal e por que algumas pessoas usam todo dia, a vida inteira e conseguem ficar de boa, tá ligado? Qual que é o segredo? Existe alguma dessas 40 variações de cipó que seja muito mais forte, muito mais fraco? Tudo isso tem que ser estudado e catalogado para poder, tipo, não ter mais pessoa morrendo por conta disso, tá ligado? Tem que entender que as pessoas estão usando. Se as pessoas estão usando, tem que ter a proteção para elas usarem sem ter o risco de vida, né? Obviamente. Eu tenho muita curiosidade de usar, tá ligado? Porque eu sempre vejo documentário, sempre vejo reportagem deles falando que, tipo, é algo que nem a gente tava falando aqui, né? Que, tipo, é algo transcendental, que tu se conhece, tu entende. Eu sempre quis saber dessas coisas assim, tá ligado? Agora eu vou ler para vocês o que o Conselho Nacional de Políticas de Drogas do Brasil emitiu falando sobre. Qualquer prática que implique a utilização de ayahuasca com fins estritamente terapêuticos, quer seja da substância exclusivamente ou quer seja de sua associação com outras substâncias ou práticas terapêuticas, deve ser vedada até que se comprove a sua eficiência por meio de pesquisas científicas realizadas por centros de pesquisa vinculados a instituições acadêmicas, obedecendo às metodologias científicas. Ou seja, está falando que o uso como terapêutico, o uso medicinal está proibido, Sim. entendeu? Até que seja aprovado por estudos de academias e de centros de pesquisa. Desse modo, o reconhecimento de legitimidade do uso terapêutico da ayahuasca somente se dará após a conclusão de pesquisas que a comprovem. Verificou-se que as curas e soluções de problemas pessoais devem ser compreendidas no mesmo contexto religioso das demais religiões. Aquilo que eu falei, gente, eles veem como processo religioso. Enquanto atos de fé sem relação necessária de causa e efeito entre o uso da ayahuasca e a cura ou soluções de problema. Sim. Então, tem essa visão aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui embaixo qual outro vídeo você quer ver no canal. Vai lá e assiste. Vamos recomendar um vídeo aí, agora. Um vídeo? Verão da Lata. Verão da Lata, vai lá e vê.